Olá! Estilo de vida em ritmo acelerado, cobrança por resultados rápidos no mundo corporativo, sobrecarga de trabalho. Uma rotina que se tornou praticamente comum aos brasileiros. Eu saio de casa às 5h20 e chego às 18 horas em casa. Então, totalizando, deve estar umas 13 horas de serviço. Eu trabalho 12 horas por dia, eu saio de casa às 5 horas, acordo às 4h30, 4h30 da manhã. Além do trabalho, ainda tem outras preocupações, dona de casa, mãe de família, os problemas, que tá tudo em dia, as contas. Aí você sabe que a gente perde sono, aquele estresse, tudo aí pensa pegando no pé da gente. Esse tipo de cotidiano está se tornando um problema tão sério que certas doenças já são denominadas como doenças da vida moderna. Dentre elas, a síndrome de burnout, um distúrbio psíquico causado pelo excesso de trabalho vinculado à pressão. O esgotamento profissional provoca sintomas físicos e mentais. Mas como identificar que tem algo errado? Quais os tratamentos? O que fazer para viver melhor diante da rotina exaustiva do trabalho? O programa de hoje se dedica a responder essas e outras questões relacionadas à síndrome de burnout. O termo foi criado em 1974 por um psicanalista alemão e significa queimar de dentro para fora. Dentre os sintomas estão sentimentos como exaustão física e mental, insônia, apatia em relação ao trabalho, redução da produtividade. Mas especialistas alertam que os riscos podem ser maiores. Ela está associada a uma alteração neurohormonal. A gente sabe que ocorre um aumento de produção de hormônios como a noradrenalina, como a dopamina, como a epinefrina, que são hormônios do estresse. A gente já tem claramente estudos que mostram que pacientes com depressão, com ansiedade, têm essa ativação neurohormonal, e essa ativação neurohormonal, esses hormônios em níveis aumentados, eles estão associados a mais eventos cardiovasculares. A fibrilação atrial é uma arritmia que causa aceleração do coração e que pode levar a desmaios, a episódios como AVCs, sensação do coração disparando e mal-estar. A síndrome de burnout foi incluída na Classificação Internacional de Doenças da OMS, a Organização Mundial da Saúde, e recebeu um CID, um código específico para cada problema de saúde. A nova classificação vai entrar em vigor em 2022. Antes mesmo dessa inclusão da síndrome do burnout como uma doença reconhecida pela OMS relacionada ao trabalho, nada impedia que a Justiça do Trabalho reconhecesse que algumas doenças, como depressão, transtorno de ansiedade e algumas doenças psíquicas, sejam relacionadas ao trabalho. Para isso, o empregado deveria e deve ajuizar uma ação, e nessa ação o juiz do trabalho vai nomear um perito técnico, ou seja, um médico, para analisar se aquela alegação de síndrome do burnout realmente existe, se há uma doença e se aquela doença é relacionada ao trabalho. Então, para identificar se há responsabilidade do empregador, o juiz vai fazer análise de 4 requisitos básicos, quais sejam a conduta, que é a ação ou a omissão da empresa, o nexo de causalidade, o dano, que é a síndrome do burnout, e a culpa, que nada mais é do que a negligência, imprudência ou imperícia. E para falar sobre a síndrome de burnout ou a síndrome do esgotamento, eu converso com as doutoras Letícia Maria Mameri Tres, que é médica do trabalho, médica psiquiatra e perita, e a doutora Maria Cecília Freitas, médica psiquiatra e terapeuta comportamental. Sejam bem-vindas. Muito obrigada pela participação. Quero fazer a primeira pergunta para as duas. Quais são os sintomas, os indícios de que não é apenas um cansaço natural, alguma coisa fugiu ali do programado? Eu falo, sempre quando me perguntam isso, o mais importante é a função. Então, a função está preservada. Eu consigo me relacionar com a minha família da forma com que eu sempre me relacionei. Eu consigo me relacionar no trabalho da forma com que eu sempre me relacionei. E o sofrimento, se há sofrimento ou não. Então, eu estou tendo sofrimento em executar as minhas tarefas. Então, toda vez que eu tenho um sofrimento ou que eu tenho uma alteração na minha capacidade de função, de funcionar,
é momento de eu ficar alerta. Mas é bem interessante, né, quando a gente relaciona esse prejuízo, esse sofrimento, né, com esse esgotamento, com esse distanciamento emocional do trabalho, né, que até em alguns critérios, né, a gente fala naqueles critérios da Cristina Maslach, né, que são os 3 critérios, né, de burnout, que a gente fala na coisa do indivíduo não se sentir, né, bem em estar ali, desmotivado e começar a alterar a sua forma de se relacionar, né, com o trabalho de motivação, né, aquela resistência, né, Letícia, assim, nossa, tá acabando minhas férias, eu não consigo imaginar, né, voltando para esse local, né, vai se tornando muito aversivo, né. O burnout, ele pode atingir também pessoas que são apaixonadas pelo trabalho ou que têm prazer em trabalhar, porque essa é uma característica que parece um pouco contraditório, mas acontece também, né? Normalmente é o que acontece, né? Normalmente é o que acontece. Eu falo sempre que burnout não é para quem quer, é para quem pode. Porque o burnout, ele tem uma característica, as pessoas têm uma característica específica, a maior parte das vezes, né, Cecília, são pessoas extremamente comprometidas, que gostam daquilo que perfeccionistas, né? O malandro, ele não faz burnout. Normalmente essas pessoas são pessoas de alta performance. Então é aquela pessoa que o chefe fala, pô, mas isso aqui você fez melhor do que ninguém. E aí ele vai fazendo, às vezes, até fora do que a empresa está pedindo para ele fazer. Então, ele tem um horário para terminar o trabalho, mas aquilo ali, ele vai ter um prazer tão grande quando falarem que ele faz melhor do que os outros, ou elogiarem ele em público, que ele começa a fazer muito mais. Então, a gente vê nos processos trabalhistas, muitas vezes, que a empresa fala, não, mas ele tinha um horário para bater um ponto, ele tinha um horário para sair, final de semana não era para ele trabalhar, mas muitas vezes essas pessoas, por vontade própria até, elas passam desse limite e vão chegando num local de exaustão. A gente tem o caso do abuso da empresa, mas a gente tem muitas vezes uma característica própria da pessoa que precisa daquela valorização e ela vai sem respeitar o limite próprio até esgotar. Doutora Maria Cecília, isso traz um sentimento de culpa? É complicado, né? Porque a gente não está falando de uma escolha, viu, gente? Assim, a pessoa escolheu ficar mais, né? A pessoa... Assim, existem umas características de temperamento, de personalidade, ou então até de patologias, né? Pessoas mais ansiosas, mais controladoras, né? Isso não é uma questão, viu, gente? É interessante falar isso, é um perfil da pessoa, de reconhecimento, de querer tudo certinho, de ter, né, o controle, que aí vai levando esse quadro. A maioria delas não é bem um sentimento de culpa que eu vejo, né? Talvez uma frustração, né? Onde eu cheguei, né? Eu não consegui pôr limite, né? Veja só, frustração com ela, né? Antes de aprofundar mais o tema, eu quero compartilhar com vocês o depoimento da jornalista, apresentadora e palestrante Isabela Camargo, que teve a síndrome de burnout e tem sido voz ativa para prevenir o conjunto de sintomas que são adquiridos no ambiente de trabalho. Vamos ver. Eu vivi uma experiência com a síndrome de burnout em agosto de 2018. Na época, eu trabalhava na TV Globo e tive um apagão ao vivo enquanto apresentava a previsão do tempo em um dos 3 jornais que eu fazia todas as manhãs. Eu estava falando das capitais do país e travei na capital do meu estado. Eu parei no Paraná e não lembrava a palavra Curitiba de jeito nenhum. Eu tive um apagão. Isso foi o que poderia ter sido percebido fora, mas por dentro minha cabeça estava bombando, a visão turva, falta de ar, boca seca, taquicardia, muita tontura, um enjoo, um mal-estar generalizado. Eu não sabia quem eu era, onde eu estava, nem para onde eu ia. Mesmo assim, eu consegui finalizar o raciocínio e ainda fui fazer o 3º jornal daquela manhã ao vivo de improviso. Só depois é que eu fui ao psiquiatra. Eu já tinha uma consulta marcada naquele dia. Era mais um especialista que eu estava procurando para encontrar respostas para tantos problemas de saúde que eu já estava acumulando por 2 anos. Em 2 minutos, depois ele olhar aquele monte de exames e laudos já acumulados por 2 anos e vendo todo aquele meu estado desesperador, eu já cheguei ali sob risco de convulsão, ele me disse em poucos minutos que eu estava vivendo a síndrome de burnout. Eu fiquei afastada do trabalho por 2 meses e 15 dias e depois de terapia, depois do tratamento, eu voltei a trabalhar normalmente.
mas com uma diferença. Eu passei a me cuidar mais. Porque o burnout, ele é um freio, ele não é o fim. Ele vem para te devolver o equilíbrio perdido, porque mesmo amando muito o que nós fazemos, nós precisamos descansar, precisamos dar tempo para o nosso corpo se recuperar de jornadas muito extensas e assim por diante. Hoje eu também ajudo, eu contribuo para que outras pessoas não tenham o que eu tive. Espero então que essa mensagem contribua para a saúde de vocês. Com certeza, muito obrigada, Isabela. Um depoimento que faz a gente refletir, né? E chega uma hora que acende o sinal amarelo ali, opa, tem alguma coisa errada, né? O corpo fala, doutora Maria Cecília. Nossa, muito. Sobretudo, é uma característica, né, de quem somatiza, seja quirogástrico, fibromialgia, é uma característica, uma pessoa que passa por cima dos sentimentos, ela vai tocando a vida, não respeita, aí tem hora que o corpo faz o limite que ela não conseguiu, né, estabelecer para ela. Agora, o diagnóstico é complicado, precisa da atuação de uma equipe multidisciplinar, doutora Letícia? Sim, o diagnóstico é complicado, tá? Não é simples, é complicado inclusive para o psiquiatra, puramente psiquiatra, fazer o diagnóstico, porque eu falo sempre que o burnout, a gente precisa do médico do trabalho junto, a gente precisa entender o contexto laboral que aquele trabalhador vive, porque quando ele chega, né, eu atuo nas duas áreas, nas três, né, mas assim, colocar só a medicina no trabalho e a perícia, eu atuo da mesma forma, eu atuo como médico do trabalho, eu atuo como psiquiatra, então eu vejo o paciente que chega com essa queixa, e eu vejo o funcionário na empresa. Então, normalmente, quando o paciente chega, ele chega com uma queixa muito emocional, até porque o sofrimento dele é muito grande. Então, muitas vezes, não é nem da forma com que a empresa fala, nem da forma com que o funcionário fala. A gente precisa analisar esse contexto junto com o psicólogo, junto com o assistente social, para conseguir fechar o diagnóstico dessa síndrome. Pois é, ainda existe uma certa resistência, né, com avaliação, tratamento psiquiátrico. Eu vejo que ainda já melhorou bastante, né? É cultural? Por que isso acontece? A psiquiatria, ela tem um histórico complexo mesmo, né? A gente tinha poucas medicações, na história, eu digo assim, né? Os casos graves acabava passando por internação, tinha pouco recurso. Então, as pessoas começaram a associar a psiquiatria com o louco ou o esquizofrênico, né? Então, assim, e é isso, a psiquiatria é uma área que evoluiu gigantemente. Meu consultório que eu mais atendo é ansiedade, a depressão, são pessoas que super funcionam, que tem essas questões, né? A gente apresentou na reportagem também, né? Eu até citei as chamadas doenças da vida moderna, porque hoje a gente está o tempo inteiro ali sendo acionado pelo WhatsApp, e-mail, telefone, ninguém mais liga para ninguém, né? Hoje é tudo, o WhatsApp ali é imediato, a gente trabalha muito, acorda cedo, se alimenta mal. A gente está sobrecarregado, né, de estímulo de uma forma para esse cérebro, que é o mesmo, viu, gente? É o mesmo que veio da evolução e tudo. Então, assim, está aumentando, sim, né, a frequência de transtornos ansiosos. Nosso país é um dos países mais ansiosos do mundo. Acho que até ganhou como país mais... São Paulo é a cidade mais ansiosa do mundo. São Paulo ganha como a mais ansiosa do mundo. Então, assim, é bizarro como, assim, a gente acelera esse cérebro e até isso. Depois a gente não consegue nem fazer uma atividade por vez, que seria o ideal. Eu não consigo, sei lá, me alimentar sem olhar o Zap. Então, você vai... né, entrando nesse sistema sem perceber, e isso leva para o trabalho, e é interessante para a empresa que você produza, é interessante que você produza sempre, que você responda um WhatsApp à noite, é interessante, e isso vai normalizando, mas isso não é saudável, né? É muito interessante que um dos critérios assim, interessantes para você tendência a ter burnout é quem não tem separado assim, uma vida pessoal gratificante, né, uma vida de lazer, de amizade, que é básico, o trabalho torna, né, essencial na vida dele, né, o centro da vida dele, né? A tecnologia, certamente a tecnologia acabou potencializando o burnout, né? Mas é assunto para daqui a pouquinho. Nós vamos agora para um breve intervalo. Viver Melhor faz uma pausa rápida, mas volta já já. Fique com a gente.
Viver Melhor está de volta e hoje o assunto é a síndrome de burnout, uma das chamadas doenças da vida moderna, que é caracterizada pelo esgotamento físico e mental provocados pelo excesso de trabalho. Ao meu lado, nesta edição, as doutoras Letícia Maria Mameri Trés, médica do trabalho, perita, e a Maria Cecília Freitas, psiquiatra e doutora em saúde mental pela USP, também terapeuta comportamental. Bom, vamos voltar ao nosso papo aqui. Nós finalizamos o bloco falando de tecnologia, que acabou potencializando, sem dúvida, a síndrome de burnout e tantas outras doenças, né, da vida moderna, ansiedade, que é o mal do século. Vamos começar com a doutora Letícia. Eu, particularmente, acho que os benefícios na área da medicina, em especial, foram muito grandes. Então, hoje eu consigo atender pacientes que eles não teriam acesso a médico na área que eles vivem, se não fosse por meio da telemedicina, né? E a Associação Brasileira de Psiquiatria, ela foi uma das associações que lutou mais pela telemedicina, pela prescrição de receita digital. Então, isso foi muito positivo. Mas aumentou a quantidade de trabalho, não só isso, né? O que a Cecília falou, a gente tem um adoecimento mental, esse ano o adoecimento mental está aparecendo muito, então a gente acaba tendo uma demanda muito grande. A quantidade de reuniões também, mas olha o positivo, se não fosse isso, a gente não estaria aqui fazendo esse programa online, na distância que a gente está aqui, né? Eu de vocês. Então eu vejo coisas positivas, mas até eu precisei ter cuidado, porque em um momento eu estava passando desse limite também. Então, a gente precisa ter os momentos muito bem delimitados. Então, hoje em dia, eu não faço mais coisa no meu final de semana. No início da pandemia, eu não sabia o que era segunda, entrava outra segunda, e eu não via o tempo passar. Agora, não. Então, a gente precisa dar uma segurada. Então, todo dia eu seguro. Eu vou, aí quando eu penso assim, pô, será que é demais isso? Não, não posso fazer hoje. Dá para ser amanhã? Então a gente fica tentando, né, principalmente nós mulheres, a gente fica numa balança, assim, numa linha muito tênue, até aonde eu vou que é saudável, ou até aonde que eu passo que começa a ser sofrimento. Doutora Maria Cecília, a gente quer abraçar o mundo, né? Eu acho que é uma característica da mulher, a gente quer abraçar, quer fazer tudo e não dá conta, mas quem está com burnout não identifica que está passando do ponto, a gente já falou sobre isso, daí a importância também da atuação do gestor no trabalho, da família, de identificar também, ajudar, apoiar aquela pessoa, né, de que tem algo errado. Essa falta de suporte familiar, né, e da empresa é muito relacionado, né, a burnout, muito relacionado, de não ter esse entendimento, né, porque a gente está falando aqui, né, fazer bastante, você vai tendo ganhos, né? Quando posso estar com os meus filhos, mas se eu socorro um paciente, eu fico feliz, porque eu atendi aquele paciente que estava em sofrimento. Mas e aí? Eu vou sendo recompensada, a empresa fala parabéns, você é um funcionário ótimo. E naturalmente a gente é guiado pelo elogio, pelo prazer. Esse limite é muito difícil mesmo. E às vezes a gente vai precisar de uma ajuda profissional para fazer, dependendo, né, do nosso grau de envolvimento, nossas características anteriores. A gente não pode ter preconceito com um profissional de saúde mental, né? De repente o terapeuta ou mesmo psiquiatra, né, em alguns casos. Bom, eu vou aproveitar o gancho aqui, né, porque eu falei da tecnologia que potencializou o burnout, a pandemia também, mas falando em tecnologia, esse é assunto do nosso quadro Avanços, isso porque uma startup criou um software capaz de identificar o risco da síndrome de burnout nos colaboradores, antes que o transtorno aconteça, quer dizer, atuar ali na prevenção. A ciência de dados é usada para compreender o desempenho operacional, a produtividade e o comportamento humano nas empresas. Vamos ver. O software analisa as tarefas realizadas por cada profissional e desenha o perfil dos funcionários com base em suas experiências diárias em frente às telas. A tecnologia identifica a quantidade de horas trabalhadas e estabelece o equilíbrio com análise da jornada digital. Ele também revela como que a gente executa as atividades, quais são os sistemas que a gente usa, quanto tempo que a gente gasta em cada sistema, quais são as telas que fazem a gente ficar esperando lá porque não funcionam direito. Então, essa quantidade de dados, elas vão nos permitindo
fazer perguntas e, através dos dados, tentar responder essas perguntas. A pandemia, ela trouxe muitas perguntas no sentido de home office. A plataforma tem um mapa de planilhas e atividades que apontam as pausas para o almoço, o limite de horas extras, o número e sequência de reuniões, entre outros indicadores que revelam que o excesso pode levar à síndrome de burnout. A inteligência artificial tenta antecipar problemas ou comportamentos baseados na rotina do colaborador. Às vezes a gente está trabalhando tanto que chega uma hora que ele não produz mais. A gente não consegue mais raciocinar, ele senta na cadeira, fica olhando para o computador, né, e não sai nada, porque ele tá com a cabeça cansada. Então, tem gente que está comendo no computador fazendo reunião. Além de orientar o trabalhador, o software alerta o gestor, que deve fazer a intervenção imediata. Nosso software, por exemplo, ele analisa no final do dia os dados de cada pessoa. E aí ele chega e fala assim, já é a segunda vez que o Paulo está trabalhando até as 8 horas da noite. No dia seguinte, quando você começa a trabalhar, ele vai popar para você falando assim, tá tudo bem, você está trabalhando até as 8 horas da noite já há 2 dias seguidos. Não quer agendar uma reunião com o seu gestor? Vamos voltar à nossa conversa aqui. A pandemia também mexeu com a vida dos trabalhadores e, consequentemente, pode ser um gatilho para o burnout? Doutora Maria Cecília. Pois é, com o home office, né, ficou interessante que o limite entre trabalho, vida pessoal, que antes era melhor estabelecido, começou a depender muito de cada um, né, do indivíduo. E aí, algumas características, né, das pessoas que são um pouco mais controladoras, que querem entregar, que se sente bem em entregar tudo, que se sente mal em não responder aquela mensagem do chefe, aquele horário, ou essas características fizeram com que várias pessoas não conseguissem estabelecer esse limite por conta própria, né? Então a gente acabou entrando num quadro de cansaço pelo esse excesso. É como se você trabalhasse, você o tempo todo estivesse ligado, né? As pessoas não estavam preparadas para aquilo. As crianças ficaram em casa, então eu fiquei 1 ano dando aula para as minhas 2 meninas, cuidando da casa, fazendo todas as atividades, coisa que num home office comum isso não acontece. Então, na avaliação de vocês, as empresas também estão mais conectadas, mais preocupadas com a saúde mental, em evitar esse tipo de esgotamento, quando já chega nesse ponto assim de explosão do burnout? Não tem como, né, ignorar mais saúde mental, né, Letícia? Porque não dá para fechar os olhos mais. Não adianta, porque ela vai ter prejuízos, inclusive, né? Nem uma questão de... Você vai ter absteísmo, você vai ter presenteísmo, que a pessoa... O presenteísmo tá absurdo, né? Dentro de home office, então, o home office, o presenteísmo é absurdo, porque as pessoas... A gente tem uma falsa ideia que tá melhor, porque o absenteísmo caiu, mas é porque as pessoas estão trabalhando doente, porque elas estão em casa, então elas falam, Covid, gente com Covid sem atestado, porque está em home office, então continua trabalhando, né? E o presenteísmo só crescendo. E um dado, eu não sei se vocês sabem, é um dado antigo, assim, eu estou aplicando um dado da Europa para cá, é um dado do ano 2000, quando foi feito uma convenção para criar um manual de adoecimento mental, de prevenção aos riscos psicossociais na comunidade europeia. Era estimado que cada país gastava de 3% a 4,5% do PIB por ano com adoecimento mental e trabalho. Olha aí, a saúde física, saúde emocional e saúde financeira da empresa, né? Eu quero compartilhar com vocês aqui. Acaba sendo uma dica também, né? Porque cuidar da saúde mental, a saúde do corpo, com certeza a gente precisa pensar na atividade física, seja lá qual for, né? E sobre esse assunto nós vamos ouvir o depoimento da Valquíria de Lima, que é presidente da Associação Brasileira de Ginástica Laboral. Durante sua jornada de trabalho, faça pausas, pelo menos a cada 2 horas, para alongar-se, alternar a postura, distensionar os músculos ou até mesmo para realizar uma inspiração mais profunda e expiração.
manter uma rotina mais ativa e com a prática de exercícios regularmente, você vai perceber a diminuição das exigências físicas e mentais. A prática de exercícios alivia a tensão, o estresse, melhora o humor e a autoestima. Você sabia que 30 minutos de exercícios físicos já é capaz de levar nosso corpo a produzir várias substâncias benéficas na produção de neurotransmissores como a endorfina e serotonina? Mas o que são, né? Esses neurotransmissores? Eles são responsáveis, por exemplo, pela melhora do sono, sentimento de bem-estar fisiológico. A endorfina é considerado um analgésico natural, que reduz o estresse, a ansiedade, alivia as tensões e dá uma sensação de conforto, prazer, alegria. Melhora a memória, o sistema imunológico e disposição. Olha quanta coisa boa. Pois é, fazer atividade física é sempre bom, né, para o corpo, para a alma, é sempre bom para a gente pensar em coisas boas, desligar um pouquinho do trabalho, né? Para a gente finalizar, a doutora Maria Cecília, a doutora Letícia, além de todas essas dicas, né, que nós ouvimos, o depoimento da Isabela lá no primeiro bloco, agora a doutora Valquíria, uma mensagem assim para a gente finalizar e aquele trabalhador que está começando ali a ultrapassar a fronteira, né? Quais são as dicas para ele voltar e ter um trabalho, ter um dia a dia, uma rotina profissional que dê prazer, né? E não que dê prazer, mas um prazer de uma forma saudável, né? Por favor, doutora Maria Cecília. Bom, como psiquiatra, como terapeuta, né, a gente fala muito hoje em psiquiatria do estilo de vida, que vem da medicina do estilo de vida, e que tem várias evidências que auxiliam em prevenção de burnout, que seria atividade física regular, que já foi falado, né, no vídeo. Sono é importantíssimo, sono regular. Uma alimentação menos inflamatória, mais natural, né, embalar menos. E aí vem as questões de relacionamento, que nos protegem muito, a gente tem relacionamentos satisfatórios, né, de amizade, tudo de suporte, que também previne burnout, e o estresse. E aí esse estresse, gente, a gente tem que entrar em contato, né, assim, validar, gente, nosso limite, se eu estou estressada, e não ter preconceito em procurar ajuda. Essa é uma grande mensagem que eu deixo, caso seja necessário, né, fazer uma psicoterapia, né, procurar um psiquiatra sem estigma para a gente conseguir prevenir esses quadros que podem ser tão desgastantes para todo mundo, né? Doutora Letícia, por favor. Tirou as palavras da minha boca. Cecília, eu também sou super adepta da psiquiatria do estilo de vida e da psiquiatria positiva, que é você olhar, ter um olhar positivo sobre a vida, tentar descobrir o seu propósito de vida. Às vezes aquilo ali não é, você faz, mas não é o seu propósito, tem alguma coisa que pode te mover mais do que aquilo. A cultura da empresa não é uma cultura saudável, é um ambiente tóxico. Começa a se preparar para buscar outra coisa. Você é único para sua família, para os seus amigos, mas dependendo do espaço que você está, você pode se sentir único, mas na hora que você pifar, você vai ser substituído ou por uma máquina ou por outra pessoa. Então, se cuide, porque para a sua família você não tem substituição. Muito obrigada, doutora Maria Cecília, doutora Letícia. Muito grata pela participação. E muito obrigada a vocês também que acompanharam mais esta edição do Viver Melhor. Se cuidem, vivam melhor. Eu espero vocês na próxima edição. Até lá. Tchau, tchau.